Olá, mulheres, sejam bem-vindas de volta nesse canal. Hoje eu quero trazer uma verdade para você, uma verdade que vai libertar o teu coração. A vida não é só isso. Como assim, Odete? Você tá me fazendo ser, de repente, incomodada, ingrata com o que eu tô vivendo? Você já vai começar me confrontando por aqui. Eu estou trazendo uma verdade para você que mudou a minha vida enquanto eu ainda era criança. Eu me lembro que eu estava deitada no banco de trás de um carro, viajando com os meus pais, olhando a paisagem, olhando para alguns morros assim, e isso veio como uma flecha no meu coração. A vida não pode ser só isso. Mulheres, isso veio no meu coração, eu estava em depressão. Eu estava vivendo uma fase muito difícil, de muita tristeza, de muita angústia, uma fase onde eu não me alegrava, uma fase onde o meu estilo de vida estava completamente comprometido. E eu senti, na verdade, ali, naquele momento, essa verdade entrando no meu coração. A vida não é só isso. E eu pensei, se a vida não é só isso, o que eu preciso para viver algo diferente? Até ali, Jesus não tinha entrado na minha vida. Só que eu consegui olhar para o meu passado, para tudo que eu já tinha vivido até ali e entendido que eu não precisava ser o reflexo daqueles acontecimentos. Eu não precisava ser reflexo dos meus traumas, das minhas dores, nem da parte ruim da história. Eu não estou dizendo que tudo foi ruim, ok? Mas essa reflexão sobre a vida não ser só aquilo estava diante de uma fase ruim que eu estava vivendo. E a partir dali, dessa reflexão sobre o meu passado, eu foquei no que então a minha vida poderia, a partir dali, melhorar. O que podia ser diferente? Se a vida não era só aquilo que eu vivi, que eu conhecia, como é que as coisas poderiam então ser diferentes? Qual a parte que me cabia nessa nova fase, né, da minha vida? E foi quando eu me abri para o novo, foi quando eu busquei ajuda, foi quando eu comecei a abrir o meu coração, foi quando eu fui convidada para um evento, eu não esqueço, um retiro de jovens, e ali eu conheci Jesus, e ali a minha vida foi transformada, e ali eu aprendi e conheci a verdadeira esperança, a novidade de vida, entendi que eu podia nascer de novo e viver uma vida completamente diferente. O sentido da vida não ser só aquilo entrou na minha mente a partir dessa experiência. E eu tive a minha vida completamente transformada. Depois de uns anos caminhando com Jesus, o que aconteceu? Eu me peguei pensando nisso de novo. E aí eu me preocupei. Eu falei, eu já conheço o Senhor, já caminho com Ele, já não tenho depressão, minha vida está preenchida, eu já vivo uma vida nova, eu já sou casada, eu tenho filhos, eu amo a vida que eu tenho. Por que essa sensação de que a vida ainda não é só isso? Porque eu entendi que eu podia ser intencional e eu podia construir uma vida diferente a partir dali. E ali, mulheres, naquela fase da minha vida de crise, eu sempre falo que as crises são alertas da vida para nós. Eu entendi que algo precisava ser diferente. Eu percebia como se eu estivesse vindo, caminhando numa direção única, sabe? Um caminho conhecido por mim, o caminho de sempre, a vida de sempre, né? Aquela vida básica, aquela vida comum. E eu falei, peraí. Se a vida não é só isso, existe algo que eu posso fazer diferente, existe algo que eu posso construir. Então eu decidi, a partir daquela reflexão, a partir daquela crise que mexeu muito comigo, que eu podia ser intencional. E depois de ser intencional, de tomar essa decisão, eu entendi que a vida não era só aquilo e eu podia crescer. Eu podia estudar, eu podia fazer reunião de mulheres, eu podia expandir aquilo que eu estava conhecendo e aprendendo, eu podia ler livros e encorajar outras mulheres a ler. Eu entendi que crescer, de fato, era o meu destino. E foi o que eu escolhi viver. A vida não era mais aquilo que eu conheci, nem o que eu tinha vivido no passado. E agora era um estilo de vida diferente. Um estilo de vida novo, onde eu podia crescer, aprender, me desenvolver. E eu decidi que esse era o formato que eu queria viver. Sempre me desenvolvendo, sempre aprendendo coisas novas. Então, todas as vezes que eu podia, eu fazia um curso. Todas as vezes que eu podia, eu ia numa conferência. Sempre que eu podia, eu estava vivendo, né, sentada em mesas onde eu aprendia algo, onde mulheres tinham mais experiências do que eu. A maioria das minhas amigas sempre foram mais velhas do que eu, e eu sempre mergulhei profundamente em muitas perguntas. Eu sempre busquei esse conselho de vida, né, como uma fonte mesmo de sabedoria, não só através da palavra, né, pelo hábito da leitura, do devocional, mas através de conselhos de pessoas que já tinham vivido ou passado pelas crises que eu estaria passando, e eu fui mergulhando naquilo. E eu preciso falar uma coisa para vocês, eu não me arrependo. O estilo de vida foi, de fato, começando a ser transformado, e eu fui experimentando coisas novas, e isso foi
incrível. Por que eu tô te contando essa história? Por que eu comecei a falar de mim, falei até aqui? Eu espero que você tenha se desenvolvido e chegado até aqui comigo nesse vídeo. O meu estilo de vida, o meu estado atual pode mudar e o seu também pode. Agora, ele vai mudar a partir dessa decisão que você vai tomar, que a vida não precisa ser só isso que você está vivendo. E eu não quero também que você seja ingrata, insatisfeita, mas talvez sim um pouquinho incomodada com a mesmice, com aquilo que não está te levando para lugar nenhum, com aquilo que não está te acrescentando, principalmente com relacionamentos que podem estar te atrasando. A minha pergunta hoje é: o que você tem feito com o seu tempo? O que é que você tem feito através dos teus relacionamentos, dos lugares que você frequenta, do teu estilo de vida mesmo? Será que hoje você se percebe crescendo? Nós estamos avançando e caminhando para o final do ano. Você é a mesma nesse semestre que o semestre passado? Você foi a mesma em 2025 que 2024? Sério? Se sim, já pode ficar indignado e tomar posse dessa frase que a vida não é só isso, pelo amor de Deus. Mas se você já tem se desenvolvido, que bom. A minha ideia através desse vídeo é te trazer aqui um encorajamento para que você permaneça crescendo, se desenvolvendo. Se a vida não é só isso, o estado de vida pode melhorar, o que mais eu posso viver? Mulheres, eu estou chegando aos 40 anos. Eu chego aos 40 anos no final desse ano. E são tantas as reflexões que eu tenho feito, sabe? Eu tenho feito reflexões através das minhas falhas, através dos meus erros, os aprendizados que eu tirei até aqui, as decepções com pessoas, com decisões que eu mesma tomei. E eu quero falar uma coisa pra vocês. Uma das coisas mais sérias que tem preenchido meu coração é que eu não quero mais perder tempo. A minha pergunta pra você é: você tem tempo pra perder? Eu e você não podemos mais focar nas nossas dores e ficar parada nelas, sabe? Nós não podemos nos basear a nossa identidade naquilo que nos aconteceu. Eu tenho comentado que tudo que eu vivi até aqui se tornou aprendizado e informação para quem eu quero me tornar daqui para frente. Eu quero focar no meu presente, em tudo que eu aprendi, e eu quero de verdade entender para onde eu estou indo. Eu quero ser intencional a partir de agora. Para quê? Para que a minha vida nos próximos anos se resuma não apenas naquilo que eu vivia ou que eu poderia ser, mas de fato em um propósito estabelecido para mim, que eu busquei compreender, que eu me submeti e eu vivi, eu decidi viver. Eu não sei com quantos anos você tá, se tá com 30, com menos, com 40 ou mais do que eu. Esse vídeo não é apenas para as mulheres dos 40 anos, mas de tempos em tempos nós precisamos parar para refletir o que é que estamos fazendo com a nossa vida. E nesse vídeo de hoje eu quero te falar, a vida não é só isso. E nós seríamos muito pequenas se nós resumíssemos as nossas vidas apenas ao que vivemos aqui, inclusive. Porque existe uma vida futura pra gente viver. Eu e você sabemos que existe uma vida eterna e nós precisamos focar nela. Olha aí mais um objetivo de sermos intencionais aqui. Porque cada decisão que tomarmos, cada palavra que dissermos, os nossos relacionamentos, tudo que estamos vivendo aqui está nos construindo, nos desenvolvendo para viver a vida eterna. Isso é o incrível de tudo, né? Essa novidade de vida que Deus tem para nós. Aí sim nós podemos dizer que a vida não é só isso, porque ela não é só aqui. Existe uma vida lá, muito melhor, inclusive, do que a vida que nós vivemos aqui. Mas eu finalizo esse vídeo te encorajando. Vamos nos desenvolver, vamos crescer, vamos continuar abençoando a nós mesmos, olhando para o amanhã e sorrindo, como a palavra fala em Provérbios 31, nos desenvolvendo em confiança. Não tô te chamando para ser uma mulher ansiosa. A mulher ansiosa, ela é controladora, ela quer saber tudo o que vai acontecer, ela quer saber exatamente e em detalhes o que vai acontecer, por exemplo, amanhã. Não. Eu tô te convidando a se desenvolver, porque a vida não é só isso que você tem para viver hoje, mas a tua confiança em Deus, naquele que te chamou, naquele que te ama, naquele que te separou, pode te levar a viver uma vida completamente diferente, um estilo de vida completamente novo. Você só precisa confiar. E a parte que te cabe na construção desse estilo de vida, eu vou te ensinar no próximo vídeo. Combinado? Então, se você é nova aqui, se inscreve nesse canal, envie esse vídeo para outras mulheres e não se esqueça, a vida não é só isso. Você pode mudar e crescer muito e em todas as áreas da sua vida. Então, por favor, não se acomode. Você não é uma mulher comum, você é uma mulher incomum. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.